Tá dada a largada, hein? Iniciamos. Hoje é a primeira aula desse novo tempo, desse The Moving Hill. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês e já vou explicar o porquê desse nome, The Moving Hill. Olha lá, vocês estão enxergando a tela? Estão conseguindo ver o compartilhado? Amém. Sim, já apareceu. Então, vamos lá, ó. Como vocês já viram aí o nosso flyer aí, nos grupos de WhatsApp, nós, também no recado da igreja, a gente está colocando, assim, série The Moving Hill, primeira temporada, e o episódio de hoje. E realmente tem esse apelo, né, da gente falar sobre, como se fosse uma série, assim, do Netflix, né? Porque quantas vezes a gente perde ali horas e mais horas na frente da TV, vendo algo que não vai edificar a nossa vida. É muito legal, eu também vejo séries do Netflix, mas não é edificante como a palavra de Deus. Então, tem realmente esse apelo mesmo de você pensar que é uma série. Nós temos a nossa aula que temos o objetivo aqui de ter um tempo de 50 minutos, que é mais ou menos o tempo de uma aula de uma escola comum, e aí temos, então, esse movimento, chama-se Movimento do Morro, né? Traduzido aí em inglês. E o que significa esse movimento? É um movimento de discipular, é um movimento de conhecimento e um movimento de amadurecer. Então, nós temos o objetivo de tirar o morro da condição ali, né, de ignorância, de falta de conhecimento, levando para uma condição onde nós vamos estar blindados, né, pelo conhecimento. A palavra de Deus diz que o povo perece pela falta de conhecimento, e é esse o tipo de intuito que nós temos, né? Nós queremos também que, com a fé do tamanho do grão de mostarda, nós conseguimos mover um morro de um lugar até outro. Então, nós, movidos pela fé e movidos aí, né, por aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, é que nós estamos iniciando esse novo projeto, que tem esse nome, que tem essa roupagem, tá? E, para início, né, nós temos essa primeira temporada, que é as instruções de Paulo para Timóteo. Todo o curso vai estar envolvido numa questão de discipulado, de nós levarmos para os dias de hoje aquilo que é a palavra de Deus, colocar, então, em aplicação aquilo que a palavra de Deus nos exorta, nos ensina. Então, ele vai ter, em todas as temporadas, algo relacionado a isso, discipulado. Então, agora nós vamos falar, nessa primeira temporada, vão ser aí umas 3, 5 aulas, ainda não sei exatamente quantas aulas vão ser, mas nós estamos um pouco mergulhados, né, nas instruções de Paulo para Timóteo, que é a aula de hoje. Antes de começar, eu quero ler um versículo que está ali em 2 Pedro, no capítulo 1, 5. Eu já repeti nas últimas semanas umas 10, 15 vezes esse versículo aí para várias pessoas, e por enquanto está sendo o meu lema. Para onde eu vou, eu falo isso agora. Por isso mesmo, empenhe-se em acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento. Então, que nós todos somos movidos pela fé, o justo viverá pela fé, diz a palavra de Deus. Mas nós temos que acrescentar essa virtude, e não só a virtude do conhecimento, tem várias outras virtudes que você pode acrescentar à sua fé, né? A piedade, você pode acrescentar à sua fé muitas outras coisas, mas o conhecimento é muito importante. Então, acrescente o conhecimento, porque com o conhecimento, com fé, nós vamos ser inabaláveis. Amém, queridos? Então, vamos lá para ir para o próximo slide. Bom, ainda antes de começar exatamente as instruções de Paulo, eu vou perder aqui só uns 3 minutinhos para uma breve curiosidade, que é como que o apóstolo Paulo conheceu a Timóteo. E isso está registrado na Bíblia, então eu achei legal falar. Em Atos, no capítulo 16, versículo 1 e 2, diz assim: chegou a Derbe, um lugar, e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era judia, convertida, e o seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Então, quando Paulo conheceu, Timóteo já era convertido, já tinha sua mãe convertida, e o Timóteo já era um cara que se destacava, porque tinha um bom testemunho. Legal? Aí depois a gente percebe outra característica que une Paulo a Timóteo, né? Timóteo, o meu verdadeiro filho na fé, graça e misericórdia faz parte
de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, Paulo tinha um carinho bem grande por Timóteo, ele chamava Timóteo de verdadeiro filho da fé, né? E ele também tem uma passagem interessante que ele diz lá no capítulo 4, versículo 12, ninguém despreze o fato de ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então, a partir daqui, a gente percebe que Timóteo era um rapaz jovem, né? E bem posicionado ali, né? Com a postura legal, bom testemunho. E Paulo passou a dar muitas instruções para Timóteo, porque Timóteo ficou responsável por cuidar de uma certa região, um certo grupo de pessoas, que era assim que era feita a divisão na igreja primitiva. E Paulo dava essas orientações ali, né? Como um pai mesmo. Amém? Estão todos aí, gente? Vamos lá, todo mundo, dá um amém aí, galera. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. 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 Legal. Amém. Natália, tudo bem? Sara. É isso aí, gente. De vez em quando coloca as carinhas aí, pra ver que tá todo mundo vivo, hein? Amém. Então vamos achar que eu tô sozinho. Glória a Deus. Vamos para o próximo slide? Vamos lá, então já vamos agora pro foco da aula. Já falei um pouquinho sobre como Paulo conheceu a Timóteo, agora a gente vai para o foco da aula aqui. Eu vou falar sobre várias instruções de Paulo a Timóteo, várias situações em que Paulo fala para Timóteo a respeito de falsas doutrinas. Esse foi o foco que eu escolhi para essa primeira aula, nas que eu encontrei nas cartas de Timóteo. Então, tem outras características, mas hoje nós vamos manter o foco em falsas doutrinas. E aí a gente já percebe logo lá no capítulo 1, quando Paulo fala para Timóteo assim, e deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis, que causam controvérsias em vez de promover a obra de Deus, e que é pela fé. Então, estava acontecendo naquele tempo algum tipo de problema na região de Timóteo, e Paulo estava dizendo para ele, olha, para de dar atenção para essas pessoas que estão falando sobre mitos e genealogias intermináveis. Aí a gente pergunta, eu primeiro vou analisar o que seria que exatamente estava acontecendo naquela época, e depois a gente vai analisar o que essas instruções servem para nós nos dias de hoje. Então, naquela época, muito provavelmente, esses mitos eram os mitos dos deuses gregos, que, na verdade, até hoje, eles ainda são falados, né? Mas eles, na verdade, foram criados 700 anos antes de Cristo, e aí o pessoal ali provavelmente devia estar tentando introduzir esses deuses ao cristianismo, e ficavam falando sobre isso, e isso não agrega em nada para o cristianismo, isso daí não ajuda em nada, e aí acabou trazendo algum tipo de problema, né? Então, vamos lá para o próximo aqui. Os mitos nos dias atuais, né? Então, já vamos falar aqui, ó. Naquela época estava acontecendo isso. E nos dias de hoje? Nos dias de hoje, eu posso dizer para vocês, essa parte ainda é muito mais ampla. Por quê? Porque hoje nós não temos só os deuses gregos, um número pequeno de religiões, como acontecia naquela época. Hoje nós temos um número gigantesco. Se você for pesquisar no Google, quantas religiões existem, o Google vai te dar um resultado de aproximadamente mais de 10 mil religiões existentes. Tá? Uma das, eu coloquei ali na imagem, os deuses do hinduísmo. É inacreditável, mas tem 330 milhões de deuses que o hinduísmo aceita. E o diabo, se ele quiser, ele cria uma religião para cada um de vocês. Ele cria uma religião de acordo do jeito que vai te agradar. Tá? Então, não importa ter vários deuses. Você mesmo pode ser um deus. Para que você precisa de um outro deus? Né? Se caso alguém quiser falar, tá? Eu estou vendo que a gente está levantando a mão. Não tem problema nenhum, tá? Pode levantar a mão. Pode chamar no microfone também, tá bom? Mas eu vou continuando aqui. Se ninguém cortar, eu vou continuar. Então, assim, nas religiões, eu coloquei aqui as principais, eu achei esse gráfico no Google, né? Tem o islamismo, o hinduísmo, o indígena, chinês tradicional, enfim. Tem algumas aí, o cristianismo está
aqui com a maior parte, mas nós vamos estudar aqui hoje bastante, falando sobre o cristianismo e aquilo que pode ser introduzido como falsa doutrina dentro do cristianismo. Bom, ainda se atendo àquele versículo inicial, nós vamos falar sobre vários versículos que estão em Timóteo relacionados à falsa doutrina. O próximo vai falar sobre genealogias intermináveis. Ó, essa orientação vem para, especificamente, os judeus que se converteram, porque eles eram muito ligados à genealogia, e eles acabavam querendo justificar situações, ou criar outras situações, justificando ali através de genealogias. Porém, a palavra de Deus nos fala que nós não precisamos mais ficar ligados a isso. De fato, antigamente, antes de Cristo, isso daí era muito importante, e os judeus realmente sempre tiveram esse costume de estudar ali as genealogias. Até, inclusive, um dos apontamentos, tá, proféticos para a vinda do Messias era de que ele viria da cidade, né, de Belém. Então, assim, Belém Efratá. Então, assim, mas nos dias de hoje, depois de Cristo, isso não faz mais sentido. A gente vê lá em Gálatas 3:29, e se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Ou seja, todas as promessas, mesmo do Antigo Testamento, estão sobre a nossa vida, e isso independente da sua descendência, independente da sua árvore genealógica. Quando você está conectado com Cristo, isso não vai fazer diferença quem foram seus antepassados, amém? Então, isso daí vai gerar o quê? Somente discussões inúteis, como Paulo falou para Timóteo, tá? Nós vemos também algumas orientações em outros livros, tá? E eu vou colocar para vocês agora, aqui já no próximo slide, falando sobre essas falsas doutrinas, agora já mais dentro do cristianismo. Eu falei um pouco sobre as outras religiões, porém, a gente já entende que as outras religiões, os outros deuses, já é um pouco mais fácil para nós identificar que é uma falsa doutrina, né? Quando vocês ouvem, às vezes, uma história de um lado ou de outro, a gente já tem um certo bloqueio, a gente já sabe identificar, né, essas situações. Mas agora eu quero falar um pouco mais sobre os falsos mestres, né? Timóteo exorta, fala muito, nós vamos ler bastante passagem bíblica aqui, tá? Mas eu queria ler aqui Mateus 7,15, está escrito ali, ó, no slide também. Cuidado com os falsos profetas, eles vêm vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Então, qual é o maior perigo que nós devemos nos atentar nos dias de hoje? São aqueles que estão querendo se introduzir dentro do cristianismo. São aqueles que se passam por ovelhas, que falam do nome de Jesus, mas acabam querendo introduzir falsas doutrinas no meio da gente. É nesses daqui que a gente vai se focar um pouco mais. Em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 6, diz assim, ó: alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. O que Paulo está dizendo para Timóteo aqui? Ó, mais uma coisa, toda vez que eu falar Timóteo, é você, tá? O objetivo dessa aula é que você se colocar na posição de Timóteo e escutar Paulo falando algo para você. Esse é o objetivo que nós temos que encontrar quando lemos os dois livros de Timóteo, tá? Então, olha só, aqui Paulo falou esse versículo aqui, ó, que é o capítulo 1, versículo 6. Então, com afirmações tão categóricas, eles querem colocar assuntos que sequer eles compreendem. Eles sabem o que estão dizendo. E estão querendo ser o quê? Mestres da lei. Eles se colocam como lideranças, como super espirituais e assim por diante. E isso é o que vão querendo se introduzir
dentro do evangelho. E é sobre isso que nós vamos estudar agora aqui um pouco. Vou colocar aqui alguns exemplos simples, tá? Eu não vou entrar, não é aula de seitas e heresias, tá? Não é esse o objetivo da aula. Mas eu vou colocar aqui alguns exemplos práticos sobre falsas doutrinas, tá? Vou colocar aqui os dogmas católicos. Que são os dogmas? São regras que homens criaram, que não estão na Bíblia, e eles acabaram criando ali, um dos principais símbolos dos dogmas católicos, né, são os santos, né, as imagens que são condenadas pela palavra de Deus, e muitos outros dogmas acabam sendo ali introduzidos, e isso acaba tirando a pessoa do foco do evangelho, tá? Isso daí é algo que a palavra de Deus. Vamos para o próximo. Como eu falei, não vou me aprofundar nesses temas, porque nós temos um curso no Mergulhando, onde fala sobre seitas e heresias, e um dia, em nome de Jesus, nós vamos ministrar para vocês, mas é um curso bem completo, é um curso bem complexo também para a gente poder estar ministrando vocês. Outro exemplo também prático, vou citar só 3 exemplos, tá? Os testemunhas de Jeová, eles não creem no Espírito Santo, e eles fizeram uma mudança radical no Novo Testamento, onde realmente muda o contexto. Então, isso daí também faz parte daquela orientação de Timóteo, que a gente vê no capítulo 1, versículo 6. Eu sei que naquela época outras pessoas, de outras maneiras, estavam querendo ser mestres da lei, e eles faziam afirmações categóricas e acabavam chegando a discussões inúteis, e as pessoas se perdiam por causa disso. Mas hoje acontece o mesmo. Estou colocando aqui alguns exemplos, tá? Esses daqui são os testemunhas de Jeová. Também mudaram o contexto da Bíblia e está totalmente fora, tá bom? Então, são questões assim que a gente não tem como ter tolerância, não existe, porque eles saem fora da palavra de Deus. E o terceiro exemplo são os Mormons, que eles creem, né, que Joseph Smith foi um profeta e ele escreveu ensinamentos também totalmente contraditórios ao que está na Bíblia. E aí eles, os Mormons, acreditam que esses ensinamentos devem ser seguidos. Porém, invalida totalmente o sacrifício de Jesus na cruz, e então nós devemos nos afastar. Muito bem. Está todo mundo vivo aí? Está todo mundo bem? Sim. Amém. Bem, glória a Deus. Sim. Pessoal, quiser deixar aí a telinha aberta aí, é bem legal, tá, gente? Bom, seguindo com a aula, então, deixa eu ver, ó, já passou 25 minutos, estamos na metade da aula, tá tudo bem. Então, o apóstolo Pedro, olha só, o apóstolo Pedro também fez uma orientação, né? Nós estamos estudando aqui Paulo falando para Timóteo, mas tem uma passagem aqui, eu não coloquei no slide, mas eu vou ler para vocês. E está na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 1. Diz assim, ó, no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Como esse texto é atual, como esse texto, ele fala algo que serve totalmente nos dias de hoje. Tá? Se alguém quiser levantar a mão e falar alguma coisa, como já falei, só cortar aí o microfone aí e falar veríssimo, tá? Vamos lá. Então, eu citei esses 3 exemplos que são os dogmas católicos, testemunhas de Jeová, os Mormons, que são pessoas que levantam a bandeira de Cristo, porém, assim como eles, existem muitos outros, existem hoje em dia espíritas que se denominam como cristãos, tá? Existem muitas outras, muitas mesmo, outras igrejas e instituições que se chamam de cristãos, mas, na verdade,
são falsos profetas e seguem heresias, tá bom? Então, como que a gente, às vezes, consegue identificar? Agora eu vou entrar numa outra parte, onde nós vamos conseguir identificar, porque se eu falei esses exemplos aqui, tá bom, você vai falar assim para mim assim, não, legal, já sei que, Testemunha de Jeová é totalmente diferente, católico tem os dogmas católicos também, que também não fica muito, também não encaixa no evangelho, já percebi isso. Porém, tem algumas outras características que podem acontecer e que, através dessas características, a gente consegue identificar um falso mestre, quais são os tipos de comportamento que esses falsos mestres introduzem, né, as suas falsas doutrinas. Então, aqui eu quero colocar alguns exemplos. O exemplo do herege. A gente encontra, tudo que eu estou falando aqui, a gente encontra em Timóteo. Tá? Nós estamos estudando o que Paulo fala para Timóteo. E quem é Timóteo hoje aqui? Vocês. Então, quando vocês estiverem ouvindo a palavra, saibam que é para vocês. Olha só, na primeira carta de Timóteo, Paulo fala assim, no versículo 3:16, toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação, na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. Então, Paulo está dizendo para você, Timóteo, a palavra de Deus, ela é suficiente para você. A palavra de Deus não foi escrita por homens, mas ela foi inspirada por Deus, sendo para ensino, para repreensão, correção, educação na justiça. Ela vai te servir para tudo. Ela é um manual de vida. Tá bom? Ainda tem mais um outro versículo que Paulo fala para Timóteo. Eu não coloquei no slide, mas está aqui, no 1 Timóteo 4:9, fiel é esta palavra, e digna de inteira aceitação. Portanto, nós, como Igreja Bola de Neve, temos hoje uma doutrina bíblica, nós temos hoje um comprometimento, um compromisso em seguir a palavra de Deus. Essa é a nossa obrigação. Agora, quando você acaba criando, adulterando a palavra de Deus, isso daí acaba te tirando totalmente da salvação, porque essa atitude ela tem, na verdade, é uma ação totalmente demoníaca. E o intuito dessa ação do herege é qual? É literalmente desviar os filhos de Deus, que já estão no caminho da salvação, mas eles vão ser desviados. Então, siga a palavra de Deus, não importa a igreja que você vai, se você tiver um comprometimento com a palavra de Deus, isso vai te levar aos caminhos da verdade, assim como diz a própria palavra. Vamos estudar outro comportamento agora? Vamos colocar aqui outro tipo de característica que nós podemos encontrar em falsos mestres. E como eu falei, nós estamos aqui vendo Timóteo, o que Paulo está falando para Timóteo. Olha só, esse exemplo de falso mestre dentro da igreja é o exemplo do charlatão, que quer se aproveitar do evangelho a fim de se enriquecer, né? Aí, aqui em 1 Timóteo 6:3, diz assim, se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina do nosso Senhor Jesus, e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca da palavra, e resultam em invejas, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre pessoas que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. E no versículo 6, de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Então aqui, Paulo está exortando Timóteo com essas pessoas que querem se aproveitar da piedade como fonte de lucro. E quais são as características que essas pessoas acabam gerando? Porque elas são orgulhosas, elas querem o poder e o dinheiro.
Eles têm um interesse doentio por controvérsias, contendas. Esse é o resultado daqueles que estão envolvidos com a palavra de Deus e o charlatão quando está envolvido na palavra de Deus. Tá bom? Nós temos um exemplo aqui também, que eu anotei, e alguns de vocês vão se lembrar, se quiserem depois, leiam lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, o versículo 9 até o 24. Vai falar sobre a história de Simão, o mago, quando ele viu Pedro ungindo algumas pessoas, né, fazendo imposição de mãos, e aquelas pessoas ficavam cheias do Espírito Santo, ele ficou maravilhado com aquilo, ele falou, meu Deus, nossa, isso aqui é muito legal, muito poderoso isso aqui. Aí ele quis negociar com Pedro. Ele falou assim, o que eu posso fazer para você me dar isso aqui? Eu quero esse poder, porque com esse poder eu vou ganhar. Então, leiam lá que vocês vão perceber. Pedro falando, né, não é para fonte de renda. Ele queria se aproveitar daquilo ali, que ele achou poderoso. Ele falou, me ensina a fazer esse negócio aí que é poderoso, porque se eu tiver o poder de fazer isso daí, eu vou me dar bem pra caramba. Então, assim, o charlatão, ele se aproveita do evangelho de Deus para poder ter fonte de lucro. Aí a gente fala, poxa, gente, o herege, que foi o anterior que a gente estudou agora, a gente encontra nos dias de hoje. E o charlatão, a gente também encontra, tá? Não seja ingênuo de pensar que não existe, mas a palavra de Deus nos adverte. E hoje eu estou aqui para falar para vocês que sim, existe. Vamos para o próximo? O próximo atitude que pode mostrar um falso mestre com doutrinas falsas. São aqueles que usam da palavra de Deus para trazer revelações mentirosas. Existe o falso profeta, e ele revém o que convém para ele. E em 1 João, no capítulo 4, versículo 1, esse daqui, esse específico, eu não achei um versículo que denominasse tão específico em Timóteo, mas em 1 João eu achei melhor. E é uma característica que nós temos que nos atentar, porque a gente está falando de falsas doutrinas, então a gente tem que se atentar com os falsos profetas. Em 1 João 4:1 diz assim, amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então, nós temos que experimentar o Espírito de Deus. A gente tem que entender de que uma profecia, quando Deus revela um profeta, ela tem um propósito. Ela tem um propósito que leve ao propósito principal de Deus. O propósito principal de Deus, sabe qual que é? A restauração do ser humano. Porque o ser humano, ele caiu no pecado lá atrás, em Adão e Eva. E ele mandou seu filho Jesus Cristo para restaurar essa aliança novamente entre Deus e os homens. Então, o propósito principal é esse. Então, se existe algum tipo de profecia que vem para a sua vida, ela tem que ter um propósito. Senão vai ficar no eis que te digo, e dá-lhe profetada nas orelhas. Então, nós temos que ter, nós, do Bola de Neve, somos contrários ao dom de Deus de profecia? Não, não somos contrários. Né? Talvez vocês não vejam com tanta frequência na igreja, mas acontece, e nós cremos, e nós sabemos nós reconhecemos que o Espírito de Deus pode sim aplicar esse dom para os seres humanos, mas a fim de que haja um propósito. Amém? Então, vamos tomar cuidado com falsas doutrinas que tentam se introduzir dentro do Evangelho. No início, nós estudamos sobre mitos e genealogias, isso já está mais fácil para vocês. Vocês já sabem, o mito, você não vai acreditar no Deus grego, o cara vem com história para você de horóscopo, sei lá o quê. Eu sei que vocês aqui da igreja já vão fugir logo. E aqueles que tiverem uma tendência a acreditar nessas coisas, meu amado, pelo amor de Deus, vai lá na igreja que a gente vai ter que orar forte por você. Mas aqueles que vêm com pele de ovelha, que vêm, né, vestido de crentão, você pode se deixar enganar. Então, hoje, o objetivo da aula é essa. Eu percebi que Paulo estava exortando Timóteo nesses aspectos. E hoje é o que a gente está fazendo aqui. Vamos para o próximo? É isso aí. O próximo é pesado, hein? O próximo é pesado. Mas eu não vou deixar de falar, não.
Os falsos mestres que abusam e exploram as fraquezas. Existem muitas escrituras falando sobre isso. Você vai falar, mas eu já sei. Você já sabe, meu irmão, mas eu preciso falar, sabe por quê? Ainda acontece bastante nos dias de hoje. Infelizmente, são muitos os casos, tá? Não é só o tipo de exploração no sentido sexual, tá? Mas é a principal, o tipo de exploração, mas também, né, do ponto de vista da consciência, da exploração ali mental da pessoa, pode acontecer também, né, a fim de ganhar poder. Mas a exploração do falso mestre para essa questão sexual existe. Tá? Então, vamos lá. Vamos ler aqui, ó, segunda carta de Timóteo, 3, versículo 6. Pois, entre esses, se encontrarão os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões. Então, olha só, Paulo está falando para Timóteo, olha, entre esses daí, encontram-se também aqueles que entram na casa de mulheres que conseguem cativar mulherinhas. Olha só, esse foi aqui um versículo que eu achei dentro de Timóteo, mas eu achei outros dois que também falam lá na carta de Judas e segunda de Pedro. Vou ler também para vocês. Em Judas 1:4 diz assim, pois certos homens, cuja condenação já está sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça do nosso Senhor Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Então, olha só, aqui Pedro está dizendo que esses se infiltraram de maneira dissimulada no meio de vocês. E eles estão transformando a graça do nosso Senhor em libertinagem. Eu não sei se vocês já viram, aí tem uma série na Netflix, inclusive, uma igreja lá do México, onde aconteceu um escândalo desse, tá? Isso dentro do meio do evangélico, mas dentro da igreja católica isso já aconteceu muitas vezes, tá? E quando a gente fala igreja católica, nós temos que entender que ela faz parte daqueles 33% daquele gráfico que são dos cristãos. Eles têm os erros deles, sim, mas eles são considerados cristãos. Assim como os mórmons, assim como os testemunhas de Jeová, por mais que eles tenham heresias e estejam errados, muitos lá dentro estão somente sendo enganados. Muitos lá dentro têm um coração bom, um coração puro, e vai caber ao Senhor o julgamento. Nenhum de nós pode julgar. Mas nós estamos aqui fazendo a nossa lição de casa, que é ler a Bíblia, para poder entender as questões que vão nos proteger, que vão nos blindar e garantir a nossa salvação. Vamos lá, vou ler aqui a última passagem que fala sobre o abusador. 2 Pedro 2:2, e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Muitos seguirão essas práticas libertinas, e por causa desses daí, alguns vão perder a sua salvação, alguns vão ser desviados do caminho da verdade. Quantas pessoas, talvez, já entraram dentro de alguma igreja e sofreram algum tipo de abuso e depois disseram assim, eu nunca mais quero saber de Jesus Cristo. Olha só, gente, vocês já pensaram nisso? Então, assim, é algo que eu não vou deixar de falar. O abusador, falso mestre, falsa doutrina, o assunto está aí. Amém? Tá todo mundo aí? Amém? Amém? Amém. Amém. Posso ouvir um Amém. 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 Amém, glória a Deus. Estão gostando da aula? Glória a Deus. Sim, top. Sim. Como diria o pastor Giba, eu estou me esforçando, hein? Glória a Deus, gente. Vamos lá. Vamos para o próximo, então? Já tá mais de 70% da aula aqui, tá bom? Estamos já chegando mais perto aí da linha final. Aí. Olha só. Ainda mais um exemplo de falso mestre. Ele se introduz aí como líder, como super espiritual às vezes. E a Bíblia nos adverte
Paulo falou para Timóteo, toma cuidado com esses caras aqui, que eles são os divisores. O divisor é aquele que provoca intrigas. E o que acontece? Ó, lá na segunda carta de Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado. Deus falando, ó, Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Tá bom, Timóteo? Evita igualmente falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Aqui, Paulo, falando para Timóteo, já até cita nomes. Fala, é o seguinte, sabe o Himeneu e o Fileto? O comentário deles corrói como um câncer. Por isso, olha, Timóteo, conserva-te como um servo obreiro aprovado. E evita falatórios inúteis, profanos, que não está escrito, eu que vou falar agora, fofoca. Evita, sai fora disso. Aí no versículo 18, estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já realizou, e estão pervertendo a fé de alguns. O que nós entendemos de maneira bem resumida dessa passagem? Que alguns estão se pervertendo a fé de alguns, os comentários, falatórios inúteis e profanos. Então, esses que eu denominei aqui do divisor, é aquele que causa divisão dentro da igreja. Tomem cuidado. Nós hoje estamos aqui sendo discipulados por Paulo, apóstolo de Deus, tá? Com as orientações para Timóteo, para colocar em nossas vidas. A gente está analisando o que aconteceu com eles, vendo como se aplica nos dias de hoje, a fim de que nós blindemos a nossa mente, estejamos blindados para poder seguir no caminho da verdade e a sã doutrina, que é a doutrina bíblica. Amém? O divisor. Então, assim, existem algumas outras formas de caráter, tá? Que acontecerão aí com as pessoas. Eu não vou citar outros tipos de comportamento, porque a nossa aula também tem tempo, mas eu vou ler mais um texto aqui, está escrito em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 1. Esse não está no slide, mas eu vou ler agora. Sabe, porém, vocês anotam aí se quiser ler depois. Aliás, eu vou falar um negócio. Os dois livros de Timóteo, se você pegar direitinho, sentadinho no sofá, bonitinho, você lê ele em 40 minutos, 30, 40 minutos, você lê os 2 livros. Então, vamos lá. 2 Timóteo 3:1. Sabe, porém, isto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Então, foge você também destes. Timóteo, foge desses, porque eles vão aparecer tendo forma de piedade. Tendo forma de piedade. Mas, através de todas essas características, eles vão tirar muitos do caminho da verdade. Então, Timóteo, foge também destes. Todas as pessoas que têm esse tipo de comportamento. As instruções de Paulo, elas têm essa preocupação com a sã doutrina. Aliás, você pode reparar, eu uso a versão NVI, mas talvez outra versão use outro termo, outro nome, mas Paulo fala várias vezes sobre a sã doutrina. Em 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 11, diz assim, ó, essa sã doutrina se vê no glorioso evangelho que me foi confiado, o evangelho do Deus bendito, o evangelho que todos nós aqui, Timóteo, nós temos acesso.
a esse evangelho glorioso. E essa sã doutrina é o que a gente vê. Então, Timóteo, a doutrina bíblica, a doutrina da igreja primitiva, Timóteo, é a doutrina que nós vamos seguir. Não precisa fugir dela. Não há acrescentares, não há necessidade de nenhum acrescentares. Ela é suficiente para a nossa coerência, para a nossa consciência. Ela é suficiente. Amém? Amém. 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 Então tá bom, já estamos aqui, ó, no penúltimo slide. Amém. Amém, Débora. Que bom que vocês estão aí. Estão gostando da aula? Já perguntei. Amém. Estamos gostando. Tá Muito gostando? bom. Tô gostando. Glória a Deus, glória a Tô Deus. gostando. Ó, penúltimo slide, hein? Tá acabando, hein? Presta atenção que tá acabando. Aqui eu coloquei aqui outras situações que podem nos indicar uma falsa doutrina. E hoje nós estamos aqui para ser blindados, e eu profetizo em nome de Jesus, que todos que estão nessa aula, nossa igreja do Perialto, ninguém vai se perder por falso mestre, ninguém vai se perder por uma falsa doutrina ou falso ensinamento, em nome de Jesus. Nós temos comprometimento com a palavra. Amém. Amém? Nós, da igreja Amém. do Perialto, temos comprometimento com a palavra de Deus. Amém? Amém. Olha só, Glória a Deus. novos ensinamentos. Eu li aqui 1 Timóteo 1,11, essa sã doutrina se vê no glorioso evangelho que me foi confiado. Como eu falei, o evangelho que nós temos acesso hoje, e é uma sã doutrina. Aí, vocês vão ouvir algumas coisas aqui que vocês já ouviram, tá? São aqui alguns que eu coloquei aqui, todos os caminhos levam a Deus. Esse daqui é de prática, né? Muita gente já ouviu, todos os caminhos levam a Deus. Então, é óbvio, mas como diria uma amiga minha aí, o óbvio tem que ser dito. Então, não é assim, não. Não é que todos os caminhos levam a Deus, não, meu irmão. Tá? Só Jesus Cristo é o caminho. Só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Vivemos no tempo da graça e tudo está perdoado. Isso também é uma falsa doutrina, um falso ensinamento que pode ser introduzido no meio dos cristãos. O tempo da graça está tudo perdoado. Isso acaba levando a pessoa a querer pecar desenfreadamente e está tudo certo, porque depois eu vou ter o perdão. Amado, o perdão está relacionado ao arrependimento. O arrependimento está relacionado ao aceitar Jesus Cristo de todo o seu coração. Se você está querendo pecar porque acha que está tudo certo, não está de coração. Se não está de coração, não está valendo. Você tem que aceitar Jesus de todo o seu coração, entender que Ele é Deus, entender que Ele verdadeiramente você foi criado por Ele, para Ele. E a partir disso você consegue sim aceitar Jesus de todo o seu coração. E aí você chega ao arrependimento e automaticamente a graça está sobre você. Todos são filhos de Deus. Quem já ouviu falar? Todos são filhos de Deus. Não é bem assim, não. Criaturas somos todos. Filhos de Deus, aqueles que obedecem, amém? O diabo não existe. Tem gente dizendo que o diabo não existe. O diabo, essa daí é boa, viu? Bom, a Bíblia está desatualizada. Que doutrina louca é essa daí? Que doutrina é essa daí que a Bíblia está desatualizada? Essa daqui é meio que atual. É tema de conversa de rede social, isso aí. O pessoal está falando. A Bíblia está desatualizada. Outra. A Bíblia foi escrita por homens. Nós lemos lá que toda a Escritura foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Foi escrita por homens? Sim, foi escrita por homens. A caneta cabe bem na mão do homem. Então, essa aqui é mais uma falsa doutrina que nós temos que nos atentar. Outra, olha só essa daqui, que interessante, ó. Deus pode abrir uma exceção para você, pois você é especial. Ah, meu irmão! Meu Deus do céu, que coisa que eu tenho temor a falar, mas é o seguinte, se você vê algum passando e fala assim, Deus vai abrir uma exceção para você, porque você é especial. Ah, meu irmão, tem alguma coisa errada. Pega ele. Ah, meu, você é especial, então Deus vai abrir uma exceção para você. Meu querido, Deus é justo. Então, você tem que... Deus não vai abrir uma exceção porque você é especial. Esse negócio do super especial, eu sou especial. Quem é especial é o Cristo. Ele é especial. E o homem não é o centro do universo. Você não é o centro do mundo.
Então, para de com essa... Isso daí é uma falsa doutrina que tem, aos poucos, e de maneira muito sutil, às vezes entrado dentro do meio evangélico. Tá bom? Vamos para o próximo. Boas obras te darão salvação. Essa aí também já foi falada já muitas vezes aí. Boas obras não vão te dar salvação. Isso não é um versículo bíblico. Isso daqui não vai te garantir a salvação. Quem te garante a salvação é Jesus Cristo, e você tem que aceitar ele de todo o teu coração. E boas obras não vão te dar. A igreja é você. A igreja é você, portanto, não precisamos de igreja. Mais um falso ensinamento. A igreja é você, portanto, não precisamos de igreja. Não tem essa, cara. Você tem que estar conectado com a igreja. Jesus Cristo falou que vai buscar quem? Vai buscar a igreja. Você é a igreja? Se você falar, não, eu sou só o João. Não, Jesus Cristo vai vir buscar a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Você tem que estar conectado no corpo de Cristo. Imagina uma situação assim. Eu estou com o meu dedo aqui. Se eu, sem querer aqui, ter um acidente, corta meu dedo cai lá no chão. O meu dedo que caiu lá no chão já não é mais corpo. Ele agora é só um pedacinho de carne ali no chão. Acabou. O que sou eu? Se o meu espírito estiver conectado ao Espírito Santo de Deus, eu estou vivo. E aí, se eu estiver conectado com os irmãos, eu sou igreja. Então, a igreja, ele é o lugar onde aqueles que creem em Cristo se reúnem para adorá-lo. E Jesus falou que vai buscar a igreja. Então, não seja desigrejado. Isso é uma doutrina antibíblica. Antibíblica. Amém? A oração do outro é mais forte. A oração do outro não é mais forte que a sua. A sua oração, ela tem o mesmo poder que a oração do outro. Eu sei que, às vezes, a gente está fraco e a gente sequer consegue abrir a boca para orar. Eu sei disso. E não tem problema nenhum você pedir oração para um irmão. Não tem problema nenhum. Mas você tem que saber e ter consciência de que a sua oração tem o mesmo poder. Ah, mas eu não falo palavras bonitas. Não precisa falar palavras bonitas. O Senhor, ele vai entender o que você está falando. Amém? Bom, eu citei esses daqui, que são alguns aqui mais práticos. Tem aqui uns 8, aqui, exemplo, 10, sei lá. E tem mais outros. Mas nós estamos aqui hoje para dar um breve resumo sobre falsas doutrinas, falsos ensinamentos, falsos profetas, tá? E que vocês estejam blindados. Eu vou agora para o último slide, são as considerações finais. 1 Timóteo 1,5. Olha o que diz lá. O que Paulo está falando para Timóteo? Tá ouvindo, Timóteo? O objetivo dessa instrução é o amor, que procede de um coração puro, de boa consciência e de uma fé sincera. Queridos, o objetivo das instruções de Paulo para Timóteo, essas todas que nós falamos agora, é o amor. Então, que vocês sejam movidos pelo amor, entendendo de que existe uma ponderação moral, existe o Espírito Santo de Deus. Nós temos que entender lá, como está escrito lá em 1 Coríntios 6,12, que tudo é permitido, mas nem tudo te convém. Tudo é permitido, mas não deixarei que nada te domine. Nós precisamos ter um bom senso, uma consciência preservada para entendermos o que é o bom senso. Não podemos fugir da essência do evangelho ou mudar o que está escrito. Em 2 Coríntios 10:5, aqui o último versículo, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, hoje, vamos destruir todos os argumentos ou toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Conhecimento de Deus é através da leitura. Leitura, mais conhecimento. Mais leitura, mais conhecimento. Então, tudo aquilo que se levantar contra o conhecimento de Deus, que seja destruídos. Destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Levando cativo todo pensamento, então todos nós estejamos com as nossas mentes cativas, para torná-lo obediente a Cristo.
mentes cativas, com o bom senso, com a consciência limpa. Amém? Então, que vocês estejam protegidos e guardados para não se deixar levar por falsos ensinamentos. Amém? É isso, queridos. Amém. Amém, amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu tirar aqui essa apresentação. Como é que tira aqui? Deixa eu ver o rostinho de todo mundo aí. Quem que tá por aí ainda? Amém. Simone, Débora, Dona Edith. Como que tira isso aqui? Aqui, parar a apresentação. Pronto, agora sim, agora tá só os rostinhos aí. Carol. Legal, gente. Ó, conseguimos aí fazer a aula em menos de 1 hora. Amém? Glória a Deus. Que não passou 1 hora. E é isso aí, gente. Um beijo no coração de vocês. Até a próxima aula. Mais ensinamentos Até a próxima. de Até a Paulo próxima. para Timóteo. Glória a Deus. Foi bênção. Glória a Deus. Amém. Muito bom. Vou parar aqui. Glória a Deus. Deus abençoe. Amém. Vou parar a gravação. Amém. Boa noite. Boa noite.